dias o Brasil tem vivido processos históricos importantes. Na maioria das vezes nem é possível decodificá-los de imediato, mas é importante que a gente esboce algumas análises para que a gente possa entender melhor a realidade. A manifestação do dia 15 de março e a manifestação do dia 13 de março têm características muito distintas, mas similaridades. No dia 13 de março a gente viu uma manifestação basicamente oficial do governo, no sentido de previamente defender o governo contra os ataques que ele sofreria 2 dias depois nas manifestações do dia 15 de março. Mas mesmo isso não foi tranquilo, né? A pauta que os sindicalistas apresentaram, por exemplo, levantava algumas críticas ao plano de ajuste fiscal que o governo tem feito e ao corte de direitos aos projetos sociais, aos programas sociais. Então isso dividiu uma parcela do ato do dia 13 e enfraqueceu ainda mais o ato do dia 13, que foi um ato marcado, né, pelas instituições que hoje estão incorporadas ao regime burguês, como a CUT e o PT. Os atos, as manifestações do dia 15 de março foram maiores, levaram talvez milhões de pessoas às ruas, né? Os números não são muito confiáveis, porque as fontes também não são muito confiáveis. Uma é a Polícia Militar, que sempre faz contas que não são muito condizentes com a realidade, e os próprios manifestantes que tendem a supervalorizar a participação popular. Mas foi uma manifestação interessante em vários aspectos. É importante a gente entender a dialética dessa contradição, dessas manifestações do dia 15. Nem sempre a realidade é tão óbvia. Bom, ruim, claro, escuro, alto, baixo, nem sempre as coisas são assim. A realidade é um pouco mais complexa do que esses esquemas que às vezes muitas pessoas tentam mostrar que a realidade seja. O fato é que a manifestação do dia 15, ela teve alguns elementos que indicam uma profunda desconfiança e um profundo desgaste do governo federal. O governo federal, na verdade, está nas cordas, está acuado, porque não sabe que ações tomar para sair desse pântano em que se meteu. Mas as manifestações do dia 15, por um lado, se manifestaram esse sentimento, que é um sentimento até certo ponto bastante legítimo da população brasileira, contra a corrupção, porque nós estamos tratando aqui talvez do maior esquema de corrupção num país dito democrático do mundo. Nós não estamos falando em milhões, nós estamos falando em bilhões de reais na maior empresa do Brasil, que é, por conseguinte, uma das maiores da América Latina, uma das maiores do mundo. Então nós estamos falando de um esquema profissional de corrupção. Mas, ao mesmo tempo, essas manifestações do dia 15, elas trouxeram no seu bojo e ressuscitaram ou despertaram segmentos de ultradireita e de direita que até então estavam meio que adormecidos, né? A gente viu cartazes e crianças carregando cartazes pedindo intervenção militar. A gente viu cartazes e faixas criminalizando e dizendo que Paulo Freire era um desastre para o Brasil. A gente viu cartazes dizendo que o Brasil não era a Venezuela. Enfim, esse tipo de manifestação que esteve presente em várias desses atos do dia 15, eles indicam sim uma coisa preocupante, que é o fato dessa direita estar sendo despertada. Agora eu gostaria de ser muito, talvez assim, um pouco duro com o próprio PT e com pessoas que acreditam ainda no PT. A gente tem muitos amigos que são do PT, pessoas que são lutadoras, mas a gente tem que reconhecer uma realidade. Foi o PT, com seu processo de adaptação ao sistema burguês, de adaptação ao capitalismo, de gerenciar o capitalismo, de ser subserviente e ajoelhar diante dos banqueiros internacionais, foi o próprio governo do PT, ao se lamear na corrupção, quem despertou esse setor da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, as alternativas não estão muito claras ainda. O PSDB não se colocou como uma alternativa de direção. Os grandes quadros e dirigentes do PSDB não foram aos atos do dia 15. Alguns que se arriscaram aí, de outros partidos da direita, foram vaiados. Bolsonaro foi vaiado, Paulinho da Força de Solidariedade foi vaiado. Então, a manifestação esteve sob o controle direto de todo esse setor da direita ou da extrema-direita, como quer fazer crer o PT. Então, o PSOL tomou uma posição que eu acho bastante madura, embora talvez não seja tão fácil de explicar. Nós não participamos nem dos atos pró-Dilma e pró-governo no dia 13, e nem participamos desses atos que foram capitaneados por esse segmento que não merece nenhuma confiança. Mas o PSOL segue firme na denúncia do governo Dilma, na denúncia de que esse governo está jogando sobre as costas da classe trabalhadora os ônus dessa crise que eles criaram, como qualquer burguês faria, qualquer governo burguês faria. Na verdade, parece que o PSDB está criticando o PT não pelo que faz, mas por quem está fazendo.
E, na verdade, se o PSDB estivesse no governo, talvez estivesse tomando as mesmas medidas ou medidas um pouquinho piores do que as que estão adotadas pelo governo Dilma. A questão é quem está no governo. Então, parece mais um casuísmo. Por isso, essa bandeira do impeachment, pelo menos no momento, ainda não nos parece correta, porque parece mais um casuísmo do PSDB querendo voltar ao governo. Então, a posição que a gente defende no PSOL é justamente essa, estar colado à luta dos trabalhadores, estar colado a esse sentimento que existe contra o governo do PT, contra o governo Dilma, corrupto, mas a gente também não vai jogar água no moinho desse segmento da direita, da extrema-direita que está participando desse processo. Eu acho que os trabalhadores vão, do ponto de vista histórico, a gente precisa tomar um pouco esse distanciamento para analisar. Eu acho que os trabalhadores ainda haverão de retomar as rédeas desse processo. E quando os trabalhadores e o povo retomarem as rédeas desse processo, ele ficará mais claro. Talvez a posição do pessoal, que hoje parece um pouco ambígua, ela se torne mais clara quando, de fato, o protagonista desse processo de mobilização for a classe trabalhadora, for o povo brasileiro. De qualquer forma, estaremos vigilantes, fazendo a denúncia desse governo Dilma, subserviente aos interesses do capital financeiro, mas também vigilantes para não nos deixar cair nesse casuísmo oportunista do PSDB, do DEM e dos setores mais reacionários da direita.